Glória a Deus. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus amados. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus irmãos, estou com uma palavra aqui. Estou aqui com a Bíblia aberta no capítulo 28 de Ezequiel. E o versículo 14. Vou ler o versículo 14 para a nossa meditação. Que diz assim, meus irmãos: Tu eras querubins ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueada andavas, no meio das pedras afogueada andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até aqui, né? Porque eu já vi muitas pessoas ler esse versículo, né? O 14, e só porque está falando de querubins, então a pessoa já acha que está falando de Satanás, que foi expulso do céu. Olha aí, meus irmãos, a falta de conhecimento, a falta de espiritualidade. Como é que você sabe se o teu pastor ele é espiritual ou não? No hino que ele canta, né? Na palavra que ele lê, que ele interpreta. Aí você passa a entender se a pessoa é espiritual ou não, através dos hinos que a pessoa canta ou através da palavra que a pessoa prega. Você passa a saber se a pessoa ela é espiritual ou não. Porque Jesus disse que pela árvore se conhece os frutos, ou vice-versa, né? Ou pelo fruto se conhece a árvore. Então é pelos hinos que a pessoa louva, ou pela palavra, você passa a entender se a pessoa ela é espiritual ou não. Você passa a entender se o teu pastor ele é espiritual ou não. O versículo 14 aqui não tem nada a ver com Satanás que foi expulso do céu, não. Por quê? Porque ninguém consegue me provar na Bíblia e que um dia Deus ele enviou um profeta para profetizar para Satanás. A gente já vê o erro logo aí, né? Eu quero que alguém me mostre na Bíblia, né? De que um dia Deus enviou um profeta até Satanás para profetizar contra ele. Isso não está na Bíblia. Então olha aí a falta de conhecimento, a falta de espiritualidade. E é por aí que você conhece se a pessoa ela é espiritual ou não. Discirna se o teu pastor ele é espiritual ou não. Aqui não se trata de Satanás. E Deus enviou o profeta Ezequiel a um prefeito, né? Se ele tomava conta da cidade, então era o prefeito. Agora, por que ele dizia que se sentava no meio do mar e que ele era Deus? E Deus enviou o profeta para profetizar contra ele e dizer que ele era homem e não Deus. Por quê? Porque a cidade de Tiro era uma cidade
em Canaã, e que ela era, ela era no meio de uma ilha. Ela era situada numa ilha, era rodeada de água. E é por isso que ele dizia que se sentava no meio do mar, porque era rodeada de uma ilha. E por causa da sua soberba, por causa que ele ficou muito exaltado, e que os negócios ali eram muito grandes, vinha gente de toda parte, né? Diz aqui as escrituras, se você ler do capítulo 27 ou 28, aí você vai ver que o negócio ali era muito grande, vinha gente de todas as partes para fazer negócio ali. E então ele se exaltou demais e chegou até mesmo a dizer que era Deus, né? Não sei se falou de boca ou se falou de coração, porque Deus também conhece. E Deus manda o profeta ir até a ele e repreender ele e dizer que ele não era Deus, mas sim um homem, e que ele ia ser reduzido a cinza, né? Olha outro ponto aí onde você pode meditar, que não, isso aqui não se trata de Satanás, porque Deus disse que ia reduzi-lo a cinza. Satanás não vai ser reduzido a cinza. Satanás ele vai se queimar de dia e de noite, diz as escrituras. Não vai ser reduzido a cinza. Olha aí a falta de espiritualidade, a falta de conhecimento. E é por aí que você descobre se a pessoa ela é espiritual ou não. É pelos hinos que elas louvam. É pela palavra. Aí você passa a entender se a pessoa ela é espiritual ou não. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então medite na palavra, meus irmãos. Aí muitos pegam esse versículo aqui, porque está falando de querubim, né? Para falar da queda de Satanás. E aí é que você passa a entender se a pessoa ela é espiritual ou não. Se o seu pastor ele é espiritual ou não. Na palavra, no hino que eles cantam, você passa a ter discernimento se a pessoa ela é espiritual ou não. Tem pastor que só prega heresias. Glória a Deus. Então medite nessa passagem, capítulo 28 de Ezequiel, e descubra que aqui não está falando de Satanás, não. Deus colocava esses nomes, né? Nas pessoas que ele ungia. Quando Deus ele rebatou o evangelista João, Deus ele mandou entregar 7 cartas, né? A cada igreja. E ali ele colocou o nome de anjos, né? Entrega a carta para tal anjo, né? Então Deus ele coloca esses nomes assim. Não é porque aqui está falando agora de querubim que se trata de Satanás, não. Porque ninguém consegue me provar na Bíblia em que Deus enviou um profeta até Satanás para profetizar contra ele. E as escrituras não dizem que Deus vai reduzir Satanás a cinza. Então fica aí a palavra para você meditar, para você discernir quem são os pastores que são espirituais e quem não são. Amém? Se inscreva nesse canal, dê o seu like, compartilhe, porque isso é muito importante. Amém? Que Deus assim vos abençoe.